nome é Davi, sou filho de Angelina Luiz, aqui professora de vocês, por muito tempo. A última vez que eu vim aqui foi há 14 anos atrás. Acho que alguns de vocês ainda não tinham nascido. Acho que talvez tinha mãe de alguns de vocês que estavam estudando aqui ainda quando eu vim. Mas aí, gente, o que é a Páscoa para vocês? O que é que passa na cabeça de vocês quando alguém fala em Páscoa? Para muitas crianças, em muitos lugares, o que vem na cabeça primeiro é o quê? O coelhinho, os ovos, né, de chocolate. Mas eu tenho falado, graças a Deus, porque todos vocês aqui têm a consciência do que é a verdadeira Páscoa. Mas vocês sabem a história da Páscoa, quando foi que ela começou? Quem é que sabe a história da Páscoa? Pois bem, hoje nós vamos conhecer a história da Páscoa, uma história que talvez vocês não conheçam, uma história muito antiga. A Páscoa, ela foi criada há 3.500 anos atrás. E quando foi isso? O povo de Israel estava escravo lá no Egito. Eles passaram 430 anos escravos lá no Egito. Eles estavam sendo governados por um homem muito mau chamado Faraó. O Faraó colocava todo mundo, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, colocava todo mundo para trabalhar nas construções do Faraó, para construir os prédios do Faraó. E era sob muita tortura, sob muito açoite, muito xingamento que ele comandava esses escravos. E nós vamos ver aqui algumas cenas de como era isso. Vamos ver? Esse daí é o Faraó. É o maior. Trigo levado às costas de incontáveis escravos. Das barcaças carregadas do Nilo até suas praias. Em marcha constante sobre os olhos do açoite e voltam constantemente para buscar mais. Uma colheita de grãos de ouro, grãos poupados para alimentar os senhores e os rebotalhos para alimentar os escravos. E a palha para fazer os tijolos, carregados sobre os ombros arcados das mulheres pelo infindável vale do trabalho e da agonia. Légua após légua, um inferno de corpos enlameados onde pés forçam a mistura de palha e argila para os tijolos do Faraó. E por toda parte o látigo dos feitores pronto a cair sobre o ombro dos batizados. Lâminas cortando palha. Enxadas cavando argila. Um ciclo sem fim de uma tarefa penosa e ininterrupta. Dos pés que amassam o barro e das mãos que moldam os tijolos, surgem jogos de lama a humilde semente que frutificará em belas cidades, dia após dia, ano após ano e século após século. Cativeiros sem descanso, labor sem recompensa. Estes são os filhos da miséria, os aflitos, os desesperançados, os oprimidos. E ele... Então, gente, olha aí, isso aí mostrou um pouco de como era o cativeiro. Eles pegavam essa palha dos navios, os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo levava essas palhas dos navios, levava até aquele lugar onde tinha lodo e fazia tijolos de argila. E isso era todos os dias, não tinha final de semana para descansar, não tinha férias, era todo dia nesse trabalho, sendo açoitados todo mundo, por 430 anos. Então onde é que eles levavam esses tijolos? Para as construções. E olha como eram as construções do Faraó. Olha aí. Então, olha, eles tinham que carregar esses blocos de pedra, essas toneladas de pedra, para encaixar umas nas outras, para fazer as construções do Egito. Alguém aqui já viu aquelas pirâmides do Egito? Já viu alguma foto das pirâmides?
Pois é, elas foram construídas desse jeito, com os escravos carregando as pedras e montando as construções. Quem é que queria estar num lugar como esse aí, apanhando todo dia, sofrendo todo dia? Quem é que queria estar num lugar como esse? Pois é, o povo de Israel passou 430 anos todo dia sofrendo isso. E aí chegou um momento que eles não aguentavam mais, tanto sofrimento, e eles começaram a pedir a Deus para saírem disso aí. Deus, o Senhor não está vendo a nossa situação? O Senhor não está vendo o quanto a gente está sofrendo aqui nesse cativeiro? Envia um libertador para tirar a gente daqui. E aí Deus mandou quem? Quem conhece a história da pessoa que Deus mandou para libertar o povo de Israel da escravidão? Qual é o nome dele? Moisés. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu quero que você liberte o meu povo da escravidão. E aí Moisés chegou para o faraó e disse assim: olha, Deus mandou você libertar o meu povo. Deus mandou você deixar o povo ir. E o que foi que o faraó respondeu? Ele aceitou ou não isso que Moisés pediu? Exatamente. O faraó disse: não, eu não vou deixar o povo sair. Eu não vou deixar o povo ir. E o que foi que Deus fez? Deus começou a mandar várias pragas. A primeira praga, Deus transformou o rio em sangue. O rio que alimentava o Egito se transformou em sangue. E onde tinha um reservatório de água, uma garrafa de água, qualquer lugar que tivesse água, também se transformou em sangue. Depois veio uma praga de rãs. As rãs entraram em todos os quartos e todos os lugares do Egito. Depois veio uma praga de moscas. As moscas consumiram todo o alimento que tinha no Egito. Veio uma praga de gafanhotos. Os gafanhotos devoraram todas as plantações do Egito. Depois veio uma praga de granizo, pedras gigantes que destruíram os edifícios, os prédios, destruíram tudo. E como os egípcios tinham muito medo de escuro, Deus mandou 3 dias de escuridão total. Você não conseguia ver nada na sua frente. O Egito ficou em trevas durante 3 dias. E aí veio praga após praga e o faraó não deixava o povo ir. Até que Deus mandou a pior praga de todas, a 10ª praga. E o que aconteceu nessa 10ª praga? Deus disse: olha, eu vou mandar o anjo da morte. Ele vai passar à meia-noite em todas as ruas do Egito. E ele vai matar os filhos mais velhos de cada família. Ele vai passar em cada casa matando o filho mais velho de cada família. Quem é que é o filho mais velho da sua casa? Pois é, então olha, o anjo da morte ia passar de casa em casa matando os filhos mais velhos. Mas aí como é que o povo de Israel ia ser poupado disso? Se eu quiser salvar o meu filho mais velho, o que é que eu deveria fazer? Olha só, vamos ver a próxima cena. Presta atenção aqui, ó. Tá aumentado completo. Olha aí, gente. Deus disse: ó, vocês, cada família, se você quiser proteger o seu filho mais velho, você deve matar um cordeirinho, pegar do sangue do cordeiro e passar nas laterais das portas, em cima e dos lados. E para quê? Nós vamos ver já já. Peguem esse cordeiro e também comam ele junto com a sua família. Vocês devem comer esse cordeiro assado aí durante a noite. E mais, eles tinham que comer a carne do cordeiro e também pão sem fermento. Vocês sabiam que para o pão ficar bom para a gente comer, ele precisa ter fermento? Quem sabia disso? Que o pão precisa ter fermento? Pois é, Deus disse, olha, que comessem um pão sem fermento. E além do pão, eles tinham que comer ervas amargas. Nós vamos ver já por quê. Então, olha,
Aí estão as casas marcadas com o sangue do Cordeiro. E para que isso? Para que quando o anjo da morte passasse nas casas onde tinha sangue na porta, o anjo da morte passava direto e não mexia com aquela família. Então todas as casas que tinham sangue na porta, o filho mais velho sobreviveu. Então naquela noite o anjo da morte passou e em todas as casas do povo de Israel tinha sangue na porta. E nenhum primogênito, nenhum filho mais velho do povo de Israel morreu naquela noite. Mas nas casas dos egípcios, que não tinham passado sangue na porta, o anjo da morte passou matando, desde o filho mais velho do faraó até o filhote mais velho dos animais. E foi assim que o anjo da morte passou naquela noite. Mas por que eles tinham que comer o pão sem fermento e as ervas amargas? Preste atenção, eu vou perguntar isso para vocês depois. O que é que significava o pão sem fermento? Quando o pão está sem fermento, ele fica duro. Então, quando eles fossem celebrar a Páscoa depois, os filhos perguntassem: pai, por que nós comemos um pão sem fermento, um pão duro? Eles vão dizer assim: filho, é porque esse pão duro, esse pão sem fermento, lembra pra gente do quão dura foi a escravidão e foi de lá que Deus nos libertou. E as ervas amargas, papai, por que nós comemos ervas amargas? As ervas servem para nos lembrar do quão amarga também foi a nossa escravidão e de lá Deus nos libertou e hoje nós somos livres. Ok? O que é que representava o pão duro? O pão duro lembrava o quê? Lembra? O pão dura a dureza da escravidão. E as ervas amargas? O quão amarga foi a escravidão do Egito. Então, naquela mesma noite, o faraó chamou Moisés e disse: olha, pegue tudo que for seu, pegue todo o seu povo e saia daqui o mais rápido possível. E no dia seguinte, o povo de Israel saiu livre do Egito. E essa foi a primeira Páscoa. Então, gente, depois disso aí, o povo de Israel continuou celebrando a Páscoa todos os anos, desse mesmo jeito. Toda vez que chegava nesse período, eles celebravam a Páscoa, até chegar no tempo de Jesus. Quando Jesus era criança, ele também celebrou a Páscoa. Quando Jesus estava adulto, ele também celebrou a Páscoa. Mas quando ele estava perto de morrer, ele decidiu celebrar a Páscoa de um jeito diferente. Vamos assistir? Eu tirei a... Bota aí. Preste atenção, ó, pai, for lavar pés. Vocês viram agora, Jesus lavando os pés dos discípulos. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
foi o que Jesus fez na Santa Ceia? Primeiro, ele lavou os pés dos discípulos. O que significava lavar os pés? Um sinal de humildade. Ele era o mestre, ele era o professor. Este cálice Mas ele lavou os pés dos é o discípulos. Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pode passar. Então, gente, como foi a segunda Páscoa? Jesus, ele repartiu ali o pão e o vinho. O que era esse vinho? Não era o vinho que as pessoas tomam hoje, o vinho alcoólico. Era o suco de uva. Jesus repartiu o pão e o suco de uva ali com os discípulos. E por que ele fez isso? Jesus disse assim, ó, esse pão, ele é como se fosse o meu corpo, ele é o símbolo do meu corpo. Quando eu morrer, eu vou entregar o meu corpo para vocês. Eu vou me sacrificar em favor de vocês. Então toda vez, ó gente, atenção aqui. Toda vez que vocês comerem desse pão, se lembrem do meu sacrifício. Eu entreguei o meu corpo por vocês. E aí eu distribuí o suco de uva e disse, esse aqui representa o meu sangue. Toda vez que vocês celebrarem a Páscoa daqui para frente e beberem o suco de uva, lembrem-se que isso aqui representa o meu sangue que eu vou derramar por vocês. Então, gente, toda vez que nós celebramos a Páscoa, nós temos que nos conscientizar disso. A Páscoa representa ali o sangue de Jesus, o sacrifício dele. A morte dele nos purificou do pecado, a morte dele nos liberta do pecado. A primeira Páscoa que nós vimos representava a libertação do Egito. E a segunda Páscoa representa a libertação do pecado. Hoje nós não precisamos ser escravos do pecado, nós não precisamos ser escravos de Satanás. Jesus nos libertou ali na cruz. Então é isso que representa a Páscoa, libertação do pecado. Jesus é a nossa Páscoa. E então Jesus, ele não está morto. Ninguém aqui acredita no Jesus que está morto. Todos nós acreditamos no Jesus que ressuscitou. Ele está vivo e é por isso que nós celebramos a Páscoa até hoje. Então que essa seja a motivação de cada um de vocês. Então, gente, uma feliz Páscoa para todos e Deus os abençoe.